A paz do Messias. O tema de hoje é unção divina. 1 Samuel capítulo 16, versículo 12 e versículo 13. A unção de Davi. Versículo 12. Então mandou buscá-lo e fez entrar. E ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Criador: levanta-te, unge, e este mesmo. Assim tomou Samuel um vaso de azeite e ungiu-no no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Criador se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Unção de Saul. 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. Então tomou o Criador tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul. O beijou e disse: não te ungiu o Criador por líder sobre a sua herança? Muitas pessoas, unção significa escolha divina, escolha do Altíssimo. O Criador escolhe algumas pessoas e essa unção, às vezes ela é confirmada por homens e às vezes é diretamente pelo Criador. Como a unção do próprio profeta Samuel. A unção do profeta Samuel é uma escolha divina. Ele foi escolhido para ser juiz, profeta e sacerdote. A unção de Esté foi escolhida para ser rainha. A unção de Esté, ela é uma mulher guerreira, uma mulher de oração, uma mulher de oração, de guerra, oração e jejum, submissa de estratégia, foi submissa ao seu pai, a pessoa ao qual criou. No princípio divino, obediência e instrução de Mardoqueu. Ela era de origem judia. Consciência de um propósito divino. Ousadia e sabedoria como se manifestou, em defesa do povo. Posicionamento estratégico, restauração e libertação. Essa é a unção de Esther. A unção do profeta Samuel é uma escolha divina, juiz, profeta, sacerdote. No livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 4, versículo 6, versículo 7, 8, 10. 17 e 21. Versículo 4. O pai chamou Samuel. Samuel, e ele respondeu: eis-me aqui. Versículo 6. Tornou o Criador a chamar Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui. Pois chamaste, mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Versículo 7. Ora, Samuel ainda não conhecia o Criador e não sabia que tinha sido manifestada a palavra do Pai. E assim, muitas vezes as pessoas ouvem a voz do Criador, mas ainda não conhecem. Então, elas seguem os líderes, a unção divina, a escolha na vida da pessoa, e esses homens têm que ungir, confirmar a unção divina na minha ou na sua vida. Versículo 8. E o pai tomou chamar Samuel pela terceira vez. Samuel levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Então estendeu Eli, que era o Criador, quem chamava o menino. Versículo 10. Veio o Criador a Eli. Estava chamando como das outras vezes. Samuel, Samuel, respondeu Samuel: fala, pois o teu servo te ouve. Versículo 17. E Eli perguntou: o que te falou o Criador? Não esconda de mim. Assim Deus, o Pai, te faça outro tanto, e se me esconderes alguma coisa de tudo o que te falou. Versículo 21. Continuou o Criador e apareceu a Siló, e a ele se manifestou a Samuel pela palavra. Essa unção do profeta Samuel foi consagrado, não pelo pai,
ele foi escolha do Altíssimo como juiz, profeta e sacerdote. Foi consagrado pela sua mãe no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27 e versículo 28, pela sua mãe Ana, que levou ele ao templo. A unção de Débora. Débora, juíza, profetiza, uma mulher de Lapidote. Capacitou ela para ser uma juíza, profetiza, uma mulher de Lapidote. No livro de Juízes, capítulo 4, versículo 5. Escolha divina. A Débora era reconhecida popularmente. E assim, o pai capacitou não só Débora, como o profeta Samuel, o rei Davi, rainha Esté. A unção dos apóstolos, ou chamada unção apostólica. João capítulo 15, versículo 16. João capítulo 15, versículo 16. Se não fosse vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós, designei para que vedes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que em meu nome pedis ao Pai, eles vos conceda. Veja que essa unção, ela é uma unção divina, é uma escolha do Altíssimo. Para que essa unção? Para que o Criador escolhe as pessoas? A unção é capacidade divina para que os líderes religiosos estabeleçam lideranças e transformam as vidas. A comunidade agindo com poder, autoridade, sabedoria para propagar o evangelho e edificar a igreja. Não é para edificar templo, não é para edificar a si mesmo, é para edificar a igreja. Era para a instrução das pessoas. A unção, a unção é divina, é o poder. E o poder é a palavra. A pessoa só vai ser edificada através da palavra. Não adianta você querer pregar bibliologia, não adianta você querer pregar devoção. Devoção é um ensinamento católico. Você é devoto de Maria, você é devoto de Pedro, você é devoto de João, você é devoto de Paulo, de Apolo, de Cefas, você é devoto de quem? A palavra não diz para você ser devoto, diz para você ser adorador. Então essa unção divina, essa unção dos apóstolos foi escolha do Altíssimo, foi escolha de Cristo, que ele escolheu não só 12, mas 70 discípulos. As pessoas falam que ele escolheu 12, mas é mentira. João capítulo 6, a partir do versículo 60. Muitos dos discípulos abandonaram o Messias. Muitos dos discípulos abandonaram o Messias, não foram só 12. O Messias não escolheu só 12, como esses homens pregam ou mente para você. Leia o João capítulo 6, são 71 versículos. Depois você lê todos os versículos, você vai ver que não foram só 12. O Messias não escolheu só 12. Os 12 escolheram ficar com ele. No versículo 68, respondeu-lhe Simão Pedro: para quem iremos nós, se tu tens a palavra de vida eterna? E Cristo fala no versículo 66. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então perguntou o Messias aos 12: não queres vós também retirar-vos? Então essa escolha, os 12 escolheram estar com Cristo, mas Cristo não escolheu só 12. Esses homens mentem e te enganam, porque você não está lendo a Bíblia. É só você ler a Bíblia. Compreenderam que os seus discípulos o queixavam a respeito do que ouviram. O Messias lhe disse: isso vos escandaliza? Que aconteceria então se o Filho do Homem viesse subir para onde primeiro estava? Então não era só 12 discípulos, era mais 70. Era mais 70 discípulos, os 12 escolheram ficar com ele. Então esses homens mentem, eles te enganam. A unção dos diáconos, unção tem propósito. Unção dos diáconos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Versículo do 1 ao 7. Naqueles dias cresceram o número dos discípulos, e houve reclamação dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram esquecidas na divisão e distribuição diárias dos alimentos. Então a unção de diácono não é para ficar só dentro da igreja, é para ir na casa das pessoas fazer visita, para ver se a pessoa tem alguma necessidade, não só a necessidade de um remédio, de comprar um gás, ou necessidade de alimento. E esse trabalho tem que ser diário.
distribuição de alimento na casa das pessoas é diário, não é mensal, não é anual. Os pastores fazem arrecadação de dízimo nas igrejas e os dízimos ficam com eles mesmos, não está sendo repartido, não está sendo distribuído para as pessoas. Ou quando eles fazem a distribuição, só faz distribuição para quem não precisa, para empresário, para pessoa que não tem, pessoa que já tem condições, para pessoa que recebe 10, 15, 20, 30 mil. Então a unção de diácono foi exatamente um dos motivos, foi esse. É só vocês lerem o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo do 1 ao 7, versículo 12. Então os 12 convocaram os discípulos e disseram: não é certo que nós deixamos a palavra do Criador e servimos a própria mesa. E é isso que os pastores fazem, servem a suas próprias mesa. Na casa deles não vai faltar nada. E escolheu irmãos dentre 7 homens de boa reputação, tem que ter boa reputação, não é o cara que a mulher cometeu adultério com o marido cometeu adultério com a mulher, não, tem que ser uma pessoa de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituíram sobre essa tarefa, mas porém continuamente na oração, no ministério da palavra. E esse parecer agradou todos. A multidão escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, também Filipe, Procorno, Nicanor, Timão, Pernés, Nicolau e um convertido ao judaísmo, vindo a Antioquia. Então todos esses 7 homens foram escolhidos para exercer a unção de diácono. Um diácono não é só ficar dentro de igreja, não é para ficar dentro da casa da igreja. Ele não é só diácono ou em cima do púlpito, não. Ele é diácono para cooperar, para ir na casa das pessoas, levar alimento diariamente para as pessoas que necessitam. Unção da submissão. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo do 1 ao 7. Submissão às autoridades. Toda pessoa esteja sujeita à autoridade dos superiores, pois não há autoridade que não venha do Criador. Autoridade que foram ordenadas pelo Criador. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança do Pai, o Criador. E os que resistem trarão sobre si a mesma condenação. Pois os governantes não devem ser temidos pelos que praticam coisas boas, mas pelos que praticam coisas má. Queres não temer a autoridade, faz o bem e terá louvor dela. Então, se o Criador dá louvor de você, é agradecimento. Ele está dizendo que você tem que ser obediente a todas as autoridades. Todas as autoridades, fora e dentro da igreja. Pois ela é o ministro do Pai. Para o teu bem, mas se fizeres mal, teme, pois não traz a espada. Sem motivo, ele é o ministro do Criador, agente da ira, para castigar o que pratica o mal. Portanto, é necessário que lhe esteja sujeito, não somente por causa do castigo, mas também por causa da consciência. Por essa razão, também pôs tributos, pois autoridade. São ministros do Criador, sempre dedicadas a esse serviço. Portanto, dai a cada um o que deveis, o que tributos, tributos, e quem impostos, impostos, e quem temor, temor, e quem honra, honra. Se é para você pagar imposto, paga imposto da sua igreja, paga imposto do templo. Você tem que ser submisso a todas as autoridades. Qual é a nossa desculpa? Qual é a sua desculpa? Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14 e 15. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 14 e 15. Lembrai-vos das coisas ordenadas diante do Criador, que não tenha contendas e palavras que para nada se aproveitei, exceto para perverter os ouvidos. Procura apresentar-se diante do Pai como um obreiro que não tem do que se envergonhar, o que maneja a palavra da verdade. Então você é a unção de um obreiro também, você tem que manejar a palavra da verdade e da justiça. A palavra da verdade e da justiça é o livro, é a Bíblia. O que você está guardando dentro do seu coração? Qual é a palavra que você tem? Qual será a palavra que você tem? Hebreus capítulo 13, versículos 17 e versículo 19. Versículo 17. Obedecei aos seus guias, submetei-vos
a eles, e eles guiados de vós, como quem há de prestar conta, esses homens vão prestar conta. Obedecei-lhes para que façam com alegria e não com gemido, por isso não vos seria útil. Versículo 9. Rogai-vos com firmeza o que sim façais, para que e o mais depressa vos seja restituído. Você, todos nós temos que ser sujeitos, submissos às nossas autoridades, mas nós temos que ser submissos às nossas autoridades na palavra, de acordo com as Sagradas Escrituras. Daniel tinha funções como um príncipe, mas quando falava para ele que não podia orar, a oração estava acima da palavra. Então, segundo licença, capítulo 5, versículo 17 diz, orar sem cessar. Então, quando Daniel entendeu isso, que era proibido orar, essa proibição estava acima da palavra. E Daniel não obedeceu. Você não obedeça ao seu líder acima da palavra. Você obedeça na palavra, em Cristo, de acordo com aquilo que está escrito. Então, um obreiro tem que manejar a palavra da justiça e da verdade. É toda a Sagrada Escritura. Toda a Sagrada Escritura. Não seja sujeito aos seus líderes. Não seja sujeito ao homem ou à mulher acima daquilo que está escrito. Aquilo que está determinado pelo Altíssimo. Toda autoridade, orais pelos governantes da terra, não é Lula, não é Bolsonaro, é todos os governantes da terra, mesmo que está no poder é o Lula, ore para que ele faça um governo justo. Ele não está fazendo um governo justo, então você tem que ser humano, você tem que ser humano, você tem que entender que são pessoas da direita, são pessoas da esquerda, vocês estão escolhendo um lado, direita ou esquerda, mas são pessoas do lado direito e são pessoas do lado esquerdo, são meus irmãos do lado direito e são meus irmãos do lado esquerdo, são pessoas, não levanta bandeira. Sejais obediente a todas as autoridades da terra, orais pelos governantes. Se você orar só pelo Lula, você é servo do Lula. Se você orar só pelo Bolsonaro, você é servo do Bolsonaro. É pelo Lula, é pelo Bolsonaro, é pelo Netanyahu, é pelo Xi Jinping, é pelo Obama, é pelo Trump, é pelo Putin. Todos os governantes da terra, seja vereador, prefeito, deputado, senador, governador, ministro, seu chelé, seja juiz, ou seja juiz, todas as autoridades, seja médico, bombeiro, seja delegado, delegada, seja capitão, tenente, toda a autoridade da terra, orar pelos governantes, todas as autoridades. Vontade permissiva, vontade soberana do Altíssimo. São escolhas do Altíssimo, vontade soberana, vontade permissiva. Essas pessoas se colocaram na condição, como tem muitos pastores que estão comprando a sua unção, outros estão vendendo e outros estão comprando a sua cadeira na igreja. Tem presbítero que comprou cadeira, pagou R$800 para ser presbítero. Tem homens e mulheres comprando cadeira na igreja, comprando unção que é gratuita, não é para você pagar. Não é para você pagar. 1 Pedro capítulo 2, versículo 8 e 9. Uma pedra de tropeço, rochas de escândalo, tropeça porque são desobedientes à palavra, para o que eu também foram destinados. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anunciais a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é a escolha do Altíssimo. Você foi escolha do Altíssimo para quê? Você é sacerdócio real. Você é sacerdócio real. Não se esqueça disso. Você não esteja na direção do homem acima da palavra. Seja submisso ao homem, à autoridade na palavra. Tem que ser na palavra, não acima da palavra. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19 e versículo 20. Capítulo 5, versículo 19 e versículo 20. 2 Coríntios. Versículo 19. Isso o Pai estava em Cristo, reconciliação consigo, o mundo, não imputado aos homens e aos seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como o Pai, por nos rogamos vós, da parte do Cristo, que vos reconcilieis com o Pai. Então você é embaixador, somos embaixador, representante do reino, governo monárquico de Cristo na
terra. Você não é representante da terra na terra para ficar levantando bandeira de político, ou bandeira da direita ou bandeira da esquerda. Tem um partido PL, tem um partido PT, e os outros partidos que estão lá. E vocês que se dizem que tem a bancada evangélica lá dentro, o que estão fazendo? Estão levantando bandeira? O Criador mandou levantar alguma bandeira? Ou você mandou você orar pelos governantes da terra? Como Davi disse, não me levantarei contra o ungido do Criador. Saul estava fazendo as coisas erradas, mas Davi não se levantou contra o ungido. E essas pessoas... E ungido é escolha do Altíssimo, vontade soberana, tem vontade permissiva. Muitas pessoas estão se colocando na vontade permissiva do Altíssimo. Tome cuidado com a vontade permissiva. Vontade soberana, o Pai coloca todas as pessoas, seja quem for ela, todos os governantes da terra, todas as pessoas, fora ou dentro da igreja. Efésios capítulo 6, versículo 20. Pelo qual sois embaixadores em cadeias, para que possais falar dele livremente como devo falar. É para falar de Cristo, para falar da palavra. É para você pregar o evangelho aonde você estiver, não importa onde você estiver, se você estiver na escola, na faculdade, no ministério, qualquer lugar, porque lá na Câmara lá eles não pregam o evangelho. Eles pegam a democracia disfarçada. Uma falsa democracia. O cargo de deputado ou de senador é maior que o de um presidente. Então, já tem pessoas que estão lá 20, 30 anos. Então, que democracia é essa? Que tem pessoas que estão lá maior do que do presidente, que para ele fica, o mandato é 8 anos. 4 anos, se ele for reeleito, 8. Mas tem deputados e senadores que estão lá mais de 20 anos. Quer dizer que o cargo de senador ou deputado é maior do que o de presidente no Brasil? Isso não é democracia. E vocês estão defendendo uma falsa democracia. Estão usando uma máscara chamada democracia. O que significa embaixador, representante de Cristo, mensageiro, reconciliação, portador da palavra. Nós somos embaixador, representante do reino na terra. Você não é representante da terra na terra. Pelo Pai, pelo o Criador. Viver segundo os padrões do reino celestial, do reino de Cristo. Amar todas as pessoas, todas as pessoas. Tanto com um peso e uma medida. Não são 2 pesos, 2 medidas. Cristo falou com Nicodemos, assim como ele falou com a sogra de Pedro, assim como falou com o pobre e falou com o rico. Cristo pregou o evangelho tanto para o rico quanto para o pobre. Ele não foi só na casa de pobre, ele foi na casa de pobre e foi na casa de rico. Um peso e uma medida. O reino se define em um peso, na balança. A balança é um peso, uma medida. Não são 2 pesos e 2 medidas. Então, sem custo, ou troca, não é para você comprar unção, não é para você pagar, não é um objeto de troca, não é uma ação, não era uma prática comercial, não era uma prática comercial, unção não é uma prática comercial, não é uma prática comercial, não é para você vender, não é para você comprar, e sim um ato de consagração divina, é um ato, imagina o Criador me escolhendo você, num ato divino, para funções específicas, como o sacerdócio real, profetas realizando por quem o Pai, o Criador escolheu. A unção é um direito concebido pelo Pai, pelo Criador. E na separação para o serviço do Pai, o Criador, não um serviço a ser cobrado. Então essas pessoas estão cobrando pela unção. Você está pagando, você vai prestar conta dessa unção. Se o seu pastor chamou você, não chamou você, ele vai prestar conta da unção. Se ele te chamou e você não foi, você vai prestar atenção a conta dessa unção. Só que você não pode ir acima daquilo que está escrito. Acima daquilo que está escrito. E muitas pessoas estão fazendo isso. E por causa da vaidade, por causa do ego, por causa do púlpito, muitas pessoas estão se corrompendo. Se corromperam. Estão corrompendo, vendendo cadeira na igreja, e outras estão comprando cadeira na igreja. Não é para comprar, não é para vender cadeira na igreja. A unção é dada pelo Altíssimo, não é por homens. A escolha dele não é de homens. Gálatas capítulo 6, versículo 8. O que semeia na sua carne, da carne se fará, colherá a corrupção. O que semeia no Espírito, o Espírito se fará, colherá a vida eterna. Então semeia no Espírito. Para de semear na carne, para de comprar carne, para de comprar cadeira, para de vender. Não é sua, é do Altíssimo.
E se o pastor não te chamou, ele vai prestar conta. Se ele chamou e você não foi, você vai prestar conta. Só que você não pode ir acima da palavra. Nenhuma pessoa foi chamada na igreja vai ficar sentada em banco. Se os pastores estão te colocando no banco e ele não chamou você, continue lá. Se ele chamou e você não foi, você vai prestar conta. Você não pode ir acima da palavra. Você não pode ir acima daquilo que está escrito, determinado pelo Altíssimo. Davi foi na direção do Altíssimo. Débora foi na direção do Altíssimo. Esther foi na direção do Altíssimo. Quando a pessoa se colocou contra o Altíssimo, como Saul, Jezabel, e muitas dessas pessoas se colocaram contra o Altíssimo. E você vê os relatos na história, conta a vida dessas pessoas que se colocaram contra o Altíssimo. Então não compre unção, não venda unção. A unção é do Altíssimo, é uma escolha dele. O pastor tem que confirmar a unção? Sim, ele tem que confirmar a unção. Se ele não confirmar a unção, ele vai prestar conta. Se ele não chamou, ele vai prestar conta. Se ele chamou e você não foi, você vai prestar conta. Então fique com essa palavra. A unção divina, escolha do Altíssimo. Foi ele que nos escolheu. Como está escrito em João capítulo 16, 15. João capítulo 15, versículo 16. Não fosse vós que me escolhesse, mas fui eu que escolhi a vós, e designei para que vedes e deis fruto no plural, fruto no singular, e o vosso fruto, singular, permaneça, a fim de que tudo o que em meu nome, no nome do Messias, pedires ao meu Pai, ao Criador, e eles vos concedam. E eles vos concedam. Você está pedindo o quê? O Pai está te escolhendo, está te ungindo. Unção é uma capacitação para você exercer o ministério, e você está querendo comprar ou vender, esse ministério não é seu, é do Criador. Você vai prestar conta se você comprou. Se você vendeu, você vai prestar conta. Fique com essa palavra, unção divina, escolha do Altíssimo. Obrigado.